Espero que vocês estejam bem. Preparei um material aqui bem introdutório, tá? Esse livro aqui, todo esse material eu baseei num livro Porque Ler Shakespeare. Depois eu mando o arquivo lá no nosso grupo para vocês, tá? É um livro curto, mas que eu achei bem completo, assim, sobre o Shakespeare. Então, toda a fonte das informações que eu pesquisei estão neles, tá? Intuito que a gente fale tanto sobre o Shakespeare quanto o teatro elisabetano, e vocês vão entender um pouquinho sobre isso. E, gente, não tem como a gente falar sobre Shakespeare sem a gente falar um pouco sobre a época que ele estava vivendo, tá? Então, a gente tem que voltar um pouquinho para as aulas de história para entender qual que é o contexto do nascimento do Shakespeare e o que esse momento tinha em Polvorosa ali, que acabou gerando, né, uma pessoa, um artista como o Shakespeare. A gente tem o Henrique VIII, que é aquele rei bem polêmico, assim, sabe? Aquele rei que ele mandava matar a esposa, ele separou a igreja inglesa da de Roma para ele poder se divorciar, ele causou um auê na época, e ele se casou 6 vezes. Ele morreu cedo, e seu único filho tinha apenas 9 anos quando ele tinha que suceder o pai. Então ele acabou, o filho do Henrique VIII, Eduardo VI, ele teve regentes protestantes e eram perseguidores dos católicos. Por que é importante a gente ter essa noção aqui do papel da igreja, tá? Porque a gente vai ter essa igreja, essa fé, essa crença sendo discutida em várias peças do Shakespeare como um plano de fundo, tá? Então vamos pensar que a gente tem o Henrique VIII, que separa a igreja inglesa da de Roma. Depois é o Eduardo VI, que vai suceder o pai, vai ter regentes protestantes que vão perseguir os católicos. E depois ele é sucedido pela irmã mais velha, a Mary, que é católica. E ela fez de tudo para trazer a Inglaterra de volta à velha fé, que era o catolicismo, e perseguir os protestantes. Então chega num momento ali que o povo não sabe mais em quem que eles têm que crer, no que eles têm que acreditar, porque dependendo do regente que está ali da época, eles estão sendo perseguidos. Isso gera ali uma instabilidade de crenças muito grande. A gente vai ver isso um pouco em Otelo mais para frente, que Otelo que é um mouro, que ele não é, né? É um mouro de Veneza, então ele não vai ser aqui da Inglaterra. E ele tem que estar afirmando a sua fé e a sua crença em diversos momentos na peça para ser levado a sério, porque tem muito dessa dúvida, né, de que as pessoas às vezes elas diziam estar crendo em algo que elas não criam de verdade por conta dessa perseguição religiosa que tinha nessa época. Foi então que 6 anos antes do Shakespeare nascer, subiu ao trono Elizabeth, filha, né, do Henrique VIII, e essa monarca retornou ao molde mais neutro da igreja e passou a só punir católicos cujas convicções levassem a atos políticos. Então, só passou a punir, entre várias aspas, a católicos que levassem ali atos políticos. Quando Shakespeare chega a Londres, então ele vai encontrar uma nova Inglaterra, muito próspera, muito respeitada, onde tinha um fomento muito grande às artes pelas classes dominantes, tá? Então já não eram seguidos os moldes clássicos, pois tudo era feito para uma sociedade na qual até parte da nobreza era composta de abastados burgueses, protestantes, que o Henrique VIII havia enobrecido. Gente, o Henrique VIII, ele tem uma biografia pela editora Unesp, que eu tenho ela aqui na minha estante, que eu tenho vontade de ler, porque esse cara causou um rebuliço na época. Até a nobreza, que era visto como algo muito inalcançável, a gente vê pessoas que não eram nobres ascendendo socialmente. E vou trazer novamente aqui o exemplo de Otelo, que é um mouro de Veneza, que ele é um militar, que ele é elevado ali à enésima potência por conta desse momento político que estava sendo vivenciado nesta época. Eu trouxe aqui só para vocês entenderem um pouco desses nomes, como eles se organizam. Gente, eu não consegui uma árvore genealógica melhor do que essa, então vamos confiar. O Henrique VIII, Júnior, bem-vindo, boa noite. O Henrique VIII, ele tá aqui, ó.
ele vai ser filho do Henry VII e da Elizabeth of York. O Henry VIII, ele teve relações com a Catarina de Aragão, a Ana Bolena, a Jane Seymour, a Anne of Cleves, a Catherine Howard, a Catherine Parr, então ele teve tudo isso de esposa. Com a Jane Seymour, ele teve o Eduardo VI, que foi o filho que veio sucedê-lo, tá? A Elizabeth foi a que ficou por último, então, no trono, né? Que é essa que estava no trono quando Shakespeare nasceu. E ela, daí que vem, né, o teatro elisabetano, porque é no governo dela, no reinado dela, que as coisas tomam uma proporção maior. E a Mary I, que era aquela católica que perseguia os protestantes, tá? Então, só para vocês se situarem aí da onde que veio cada pessoa. O Henrique VIII, então, ele abriu o caminho para o trânsito social, e a Elizabeth, sua filha, acreditava com muito entusiasmo na meritocracia. Então, aquela visão assim de que só os nobres de nascença poderiam ascender socialmente, isso daqui cai por terra, tá? Então, a possibilidade da ascensão social propiciou também a imitação dentro dos limites de cada um dos hábitos da corte. O que isso quer dizer para a gente? As pessoas começavam, de fato, a imitar. Então, as pessoas que não tinham um castelo, não tinham nada disso, iam ter refeições na sua casa e tentavam vestir roupas nobres, tentavam quase fazer realmente um teatro, encenar ali como se eles estivessem um outro tipo de status social. Tinham mais capricho na arquitetura, na decoração, então pessoas realmente começavam a se passar por nobres. O teatro já tinha essa altura pouco mais de 300 anos de vida na Inglaterra, primeiro dentro da igreja. Então, o teatro, primeiro, ele era representado dentro da igreja com apenas o objetivo de falar sobre a Bíblia e sobre boa moral baseada na Bíblia. Então, lendas, algum tipo de superstição que tinha aliado ao catolicismo, que sim, as pessoas eram supersticiosas nessa época, algumas parábolas. Então, isso acontecia tudo dentro da igreja, não existia o teatro fora da igreja. Depois ele virou leigo, mas ainda religioso, que eram as pessoas que faziam os teatros nas suas carrocinhas, então eram literalmente carroças, que eles levavam de cidade para cidade, iam encenando peças ali. Nos últimos 100 anos, né, nas mãos dos atores, os saltimbancos que iam de cidade em cidade, que eram essas carrocinhas que eu estava comentando agora com vocês. Quando a gente avança aqui, a gente tem essa diferença, então, do teatro, tá? Essa primeira foto aqui que eu tô mostrando para vocês é o teatro elisabetano, tá? É a forma que a gente conhece. Então, ele tem uma inspiração um pouco no teatro grego também. E aqui a gente vai ter, então, o teatro que é considerado, esse da direita, né? Considerado esse teatro tanto de igreja quanto de cavalaria. Mas a gente já fala aí um pouco sobre isso. Foi só em 1580, então, que começam a ser chamado teatro elisabetano, quando um grupo de jovens poetas resolve escrever para o teatro profissional. Então, eles saem, né, da igreja e começam a ter, então, esse papel, porque eles começam a ser apadrinhados pela coroa. Então, a coroa começa a apadrinhá-los, dar dinheiro para eles escreverem de forma profissional. Em 87, o Thomas Kyd veio estrear, então, a tragédia espanhola, que é uma tragédia de vingança, que serviu de modelo para Hamlet, e a gente vai ver que o Shakespeare, ele reconta várias histórias em suas peças, e para a gente parece que ele supernovou. Ele inovou, sim, de certa forma, mas ele pegou histórias que já eram conhecidas pela população e deu uma nova roupagem. E chega o Tarmelão do Marlowe. Marlowe vai ser um cara extremamente importante. Ele é um grande escritor também, baseado nos romances de cavalaria, que deslumbrou a galera da época. Esse grupo é o que vai consolidar o milagre da mistura da ação do teatro medieval, dos 5 atos, ao uso de grandes protagonistas. Então, eles vão juntar o teatro medieval, que esse aqui, que também é uma das representações desse da direita, é a fórmula mais enriquecida com o uso dos elementos românticos e aventureiros que invadem o Ocidente a partir do século XII, com o advento dos romances da cavalaria. É muito legal a gente pensar nisso, porque eu estou lendo agora tanto o Rei Arthur e os Cavaleiros, a Távola Redonda, quanto Dom Quixote.
Então, todo esse teatro aqui que a gente está vendo serviu, né, foi inspirado nos romances de cavalaria, como o Cavaleiro, como o Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, Tristão e Isolda, como também o Don Quixote se inspirou nesses mesmos romances de cavalaria, né? Não Don Quixote, né? O Miguel de Cervantes, que serve daí para inspiração para o seu próprio protagonista ali da história. Então, tudo isso ele vai ter uma raiz lá na Idade Média, que tem uma origem, então, um pouco mais pregressa. A gente tem uma cronologia aqui, é quando a gente vai chegar, então, no Shakespeare. Em 1564, nasce, tá? Teoricamente, em 23 de abril, o Shakespeare, filho de John e Mary Shakespeare. O John, ele acaba casando com a Mary Shakespeare, que ela era filha do dono das terras que o John trabalhava. Então, ele ascendeu socialmente por conta do dote que ela teve. A gente não tem certeza da data em que o Shakespeare nasceu, porque naquela época eles tinham lá uma crendice de dar pelo menos uns 3 dias para a criança vingar, digamos assim, para então batizá-las, porque tinha muita morte prematura, muito natimortos nessa época. Não era uma época muito boa de saúde pública, né, gente? Então, a gente não sabe com a precisão a data que ele nasceu. John Shakespeare, o pai do nosso querido William Shakespeare, ele vira vereador. 3 anos depois, ele se torna prefeito. E o Shakespeare entra na Pitt School em 69. Essas escolas elas eram tocadas pela igreja, tá? Eram escolas gratuitas. Em 72, ele vai entrar para o King's New School, que era o grammar school local, onde ele vai estudar latim, literatura clássica e retórica. Em 79, o pai do Shakespeare vai à falência, e aqui a gente entra numa uma seara que a gente vai criar hipóteses que parece que, supõe-se que o Shakespeare tenha que ter abandonado a escola para ajudar os pais. Em 80, é possível que ele tenha ido trabalhar como tutor e ator em uma família. Em 82, o Shakespeare vai se casar com Anne Hathaway, filha de um próspero fazendeiro. E aqui eu já mandei lá no grupo para vocês a foto da Anne Hathaway do Shakespeare e a Anne Hathaway atual com o seu marido, o marido dela igual ao Shakespeare. Em 83 vai nascer a filha mais velha do Shakespeare, Susana. Em 85 vai nascer o gêmeo do Shakespeare, que vai ser o Hamlet e a Judith, batizados em 2 de fevereiro. Em 86, o John Shakespeare é afastado da vida pública por suas dívidas. Então, o pai dele, ele é meio que escorraçado ali. Isso traz uma vergonha familiar, até porque eles estavam lutando para ter um brasão familiar que não era algo da nobreza especificamente, mas era um reconhecimento de uma linhagem digna. Então, com esse afastamento, eles ficam com esse brasão suspenso. Em 92, supõe-se que desde a sua chegada a Londres, por volta de 88, nesse ano de 92, Shakespeare tem escrito a Comédia dos Erros, Os Dois Cavaleiros de Verona e as 3 peças que formam Henrique VI. Curiosamente, a gente acha que o Shakespeare começou no teatro como escritor, mas ele começou como ator. Então, ele escrevia peças para que ele mesmo pudesse encená-las. Eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam também. Em seu período lírico, então, Shakespeare vai escrever Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza e Ricardo II. Ele teve uma vida muito prolífica, como vocês sabem disso. Em 96, ele consegue finalmente o brasão familiar, já em decorrência do seu sucesso. Isso era uma coisa que, quando eu fui pesquisar sobre Shakespeare, eu não sabia que ele tinha tido sucesso ainda em vida. Porque é normal a gente ver esses escritores, né, morrendo depois de anos serem reconhecidos. Não foi o que aconteceu aqui com Shakespeare. Ele teve um certo sucesso e morre daí nesse mesmo ano o Hamlet, seu filho, a morte ali incerta, não tem nenhuma fonte que diga exatamente do que aconteceu a morte do Hamlet, mas dizem as boas e as más línguas que o Hamlet serviu de inspiração para o Hamlet, para a peça que o Shakespeare vai vir a escrever depois. Em 97, o Shakespeare volta ao gênero histórico e redige as partes 1 e 2 de Henrique IV e compra a mansão de New Place em Stratford. Eu trouxe essa informação porque, para mim, assim, se o cara está comprando mansão,
É porque ele tá bem ali financeiramente, as coisas não estão tão ruins assim. Então, por mais que o pai dele tenha sido escorraçado ali da sociedade por ter falido financeiramente, a gente vê que ele mesmo, Shakespeare, ainda em vida, vai trazer renome para o seu nome, tanto com o brasão quanto com uma ascensão social ali financeira. Em 99, ele vai escrever Henrique V e inicia sua transição para o período trágico com Júlio César, que é a sua primeira grande peça trágica. Os documentos provam, né, que Shakespeare está morando em Southwark, em Londres. Terminados os 21 anos de arrendamento onde se localizava o theatre, é construído o Globe, na margem sul do Tamisa. Shakespeare compra uma cota na sociedade dona da casa de espetáculos. Então, a casa onde ele vai comprar, vão comprar as coisas ali, eles compram as peças do Shakespeare, é a mesma casa que ele vai ter algum tipo de direito aos rendimentos. Entre 1605 e 1607 é a fase em que escreve Macbeth, Rei Lear, Antônio e Cleópatra. Susana, sua filha mais velha, vai se casar com um médico. Em 1611, Shakespeare cria a sua última obra sem colaborador, que é a Tempestade. A gente tem essa edição publicada pela Penguin. Em 1616, Judith, a filha mais nova, vai se casar com o Thomas Quincy. Shakespeare faz seu testamento dando a Susana, a mais velha, o tratamento preferencial que seria dado a um filho homem. Isso é interessante porque muda um pouco de como as pessoas estavam lidando com a questão do o filho homem tem que ter a prevalência, né, sobre os direitos da família. E ele vai morrer em sua cidade natal, em Stratford-upon-Avon, no dia 23 de abril, e é enterrado na Igreja da Santíssima Trindade, localizada na mesma cidade. A gente não tem um consenso sobre a morte do Shakespeare. A gente tem um aspecto dizendo tanto sobre que ele pode ter tido algum tipo de tumor ocular, ou que ele morreu de bebedeira. Assim, coisas totalmente distintas, né? Em 1623, vai morrer a Anne, a viúva do dramaturgo. No mesmo ano, é erigido na igreja onde Shakespeare fora sepultado um monumento com o busto do poeta, e é publicado em Londres por iniciativa de seus colegas a primeira edição das obras dramáticas dele, conhecida como The First Folio, que é o primeiro folio que daí todo mundo, imagino eu, que já deve ter ouvido falar. Se encaminhando aqui para o final, gente, eu achei essa frase bem legal nesse livro que eu comentei que serviu de base para esse material, que a maior riqueza do Shakespeare está em sua capacidade de criar personagens e se solidarizar com eles. A gente não vai encontrar um personagem que ele é de todo ruim ou ele é de todo bom, ou ele está 100% certo ou ele está 100% errado. A gente não vai encontrar esse preto no branco nas obras do Shakespeare. E ele dá muito papel também, ele dá muito importância para todos os personagens. O soldado, que só tem meia dúzia de falas na primeira cena de Hamlet, ele vai ter nome, então ele não é um coadjuvante somente, ele tem uma personalidade, ele vai sentir medo, ele vai sentir frio. As alegres comadres de Windsor recebem o mesmo cuidado que merecem Cleópatra, Lady Macbeth ou Miranda, e seus bobos nada têm de tolos. O Shakespeare sabe que só com quadros abrangentes será possível utilizar seus temas favoritos. Isso que é importante para a gente. Quais são os temas que o Shakespeare vai abordar em suas peças? Vai ser sempre as antíteses, né? Aparência e realidade, justiça e misericórdia, bom e mau governo, verdade do amor e valor da amizade, covardia e traição, egoísmo e generosidade, como componentes do universo que seus personagens habitam. Então, o Shakespeare ele vai se debruçar sobre aquilo que eu amo e por isso que eu tenho amado cada vez mais o Shakespeare, que é o comportamento humano. Agora, o último material aqui para a gente falar sobre o Romeu e Julieta, gente, nenhuma outra peça ilustra tão bem a capacidade desse autor de tornar o original e sua uma história que segue literalmente sua fonte. Então, data de 1599, o poema A Trágica História de Romeu e Julieta, de Arthur Brooke. O poema é longo e tedioso, porém tem sucesso na época e serve de inspiração, então, aqui para o nosso Shakespeare. Uma advertência aos leitores e um soneto ressaltam a essência moralizante da obra, que atribui a morte do jovem casal ao fato de Julieta
desobedecer à mãe e ouvir conselhos não só da ama, como do Frei Lourenço. Protestante apaixonado, Brooke não só afirma que o casamento por um padre é ilegítimo, como também garante ser a confissão auricular o caminho da corrupção e da prostituição. Então, lembra que lá no começo eu comentei dessa importância do aspecto religioso, protestante, católico, nas obras do Shakespeare. Então, aqui, a inspiração que vai servir, a informação que vai servir de inspiração para o Shakespeare já vai tratar com essa dualidade. Seguido de perto a história de Brooke, Shakespeare também abre a peça com um soneto que expressa sua outra posição. Romeu e Julieta são vítimas do ódio entre suas famílias, com o que a peça se torna ao mesmo tempo uma história de amor e um sermão contra a guerra civil. E eu trouxe aqui uma informação complementar, o fato de serem italianos, porque são italianos aqui, tanto o Romeu quanto a Julieta, talvez tenha permitido que o público elisabetano os encarasse como estrangeiros exóticos. O Mouro de Veneza, que vai ter um aspecto bem importante também na peça, né, que é o Otelo, vai ser o Mouro de Veneza, então esse estrangeiro de fora, que é desconhecido, ele também é visto como exótico e às vezes até mesmo de forma animalesca, bestial. Então a gente tem uma Inglaterra aqui que é um tanto puritana, a gente pode dizer, vendo que é estrangeiro, extravagante. Eu fiquei pensando que se a gente hoje tem, né, esse preconceito de que os italianos são fervorosos, que falam com as mãos, e que a gente tem todo esse arquétipo construído e que traz um pouco, sim, de preconceitos, imagine a Inglaterra dessa época de 1500, 1600, passando por tantas transformações católicas, protestantes, vendo dois jovens apaixonados na flor da idade com uma peça que é só baixaria, gente, vocês vão ver ali. E eu usei um código de cor só para as baixarias que a gente vê nessa peça. A gente pode entender, então, que a leitura dessa peça na época ela pode ter tido, então, esse viés como um estrangeiro exótico, meio animalesco, meio sedutor, meio personagens que cedem aos seus prazeres carnais. E com isso, já que a Ana chegou, já que ela chegou, vou encerrar essa parte da apresentação. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade sobre essa primeira parte. Conversem comigo enquanto eu bebo uma água. Ana, ficou tudo gravado, daí você consegue assistir depois, tá? Combinado, eu vou assistir sim. Assista porque eu hablei muito aqui, até gastei minha voz. Gente, sobre Romeu e Julieta, a peça em si, tá? O intuito é que a gente faça um sprint agora, eu vou colocar só 30 minutinhos pra gente, tá? O que eu fiz, tá? Depois fala de mim, botou código de coisa pra baixaria. Coloquei mesmo, Débora, não teve como. E eu acho que isso é interessante, assim, porque é uma história que a gente vai falar de dois adolescentes, dois jovens que não têm 16 anos ainda. E, gente, vamos lembrar da gente com 16 anos, que tava ali com os hormônios à flor da pele, que falava dos contatinhos. Eu estou muito tia falando isso, né? Mas tudo bem, eu sou tia, né? Então eu tô no meu lugar de fala. Eu posso falar essas coisas. Mas como a gente lidava com a sexualidade, com o desejo pelo outro nessa época, como a gente conversava com os nossos amigos sobre os nossos objetos de desejo, aquelas pessoas com que a gente queria ficar, como que a gente lidava com todas essas emoções, todos esses desejos, é mais ou menos o que a gente vai encontrar aqui em Romeu e Julieta. O Romeu falando com os amigos dele é só baixaria. Com a Julieta tem um pouco mais de polidez, mas tem umas baixarias também. Eu acho isso importante de a gente notar na peça, tá? Porque eu gosto de olhar para isso, porque o Shakespeare, ele foi um escritor que ele escreveu para o povo, tá? Então, quando eu mostrei aquele teatro lá elisabetano para vocês, a grande parte das pessoas ficavam na arquibancada central ali, que ficavam em pé, onde não tinha, na verdade, onde sentar. E os camarotes eram reservados aí para as pessoas da nobreza. Então as pessoas poderiam entrar no teatro e poderiam assistir, e aquilo precisava dialogar com todas as pessoas. Então não tinha aquele elitismo na escrita. A gente considera hoje difícil, porque é um texto escrito em verso, a gente está acostumado com prosa.
é um inglês antigo, que por mais que seja traduzido, ele fica às vezes um pouquinho rebuscado, mas eu gosto de entender assim, na obra do Shakespeare, aquilo que ele está escrevendo para o povão, sabe? Então, falar de baixaria, eu imagino a galera dando risada na época nas arquibancadas, enquanto as pessoas estavam encenando isso. E é importante a gente lembrar que é uma peça que foi feita para ser encenada, não para ser lida. Então, se vocês tiverem oportunidade em algum momento de ver alguma encenação, vejam. Tem alguma parte que está ficando confuso, gente, vão e leiam em voz alta, porque isso para mim me ajuda. Mas vão com muito coração aberto, porque eu não senti nenhuma dificuldade nessa peça aqui. Eu acho, na verdade, eu acho que até os momentos ela fica meio. Para quem tem diabetes, ela fica meio melosa demais, sabe? Eu não tenho diabetes, mas tem uns momentos que eu falo, meu Deus do céu, gente, como que pode ser tão meloso esse Romeu e Julieta? Mas vou colocar aqui então o nosso sprint de leitura de 30 minutinhos. Estão todos com seus livros em mãos? Ou seus e-books em mãos? Calma aí, gente, deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui para 30 minutos. E daí a gente começa esse sprint rapidinho para iniciar a peça. Até daqui a pouco, gente.
Oi. Conseguiram ler? É a primeira leitura de vocês de Shakespeare? Já tinham lido antes? Eu acabei não perguntando isso antes do sprint. Vocês podem mandar no chat qualquer coisa, tá? A Hannah já leu Romeu e Julieta, que bom. A Ana também. A Duda é a segunda. Beleza. Gente, a Duda falou que já leu Júlio César, Débora tá sendo primeira vez. Uma coisa que eu não comentei com vocês, mas que me ajudou muito na minha leitura, tá? Que quem tá lendo pela Penguin, tem no final aqui, a partir da página 189, as notas por cena, tá? Então tem o do prólogo, eu fui lendo nota por nota. Então o que que eu fazia? Eu terminava a cena, ia para o final e lia o que tinha lá na nota, porque ele acaba trazendo algumas informações a mais e acaba ajudando em algumas interpretações e coisas que ficam um pouco meio perdidas, tá? A Vivi falou que já leu Romeu e Julieta, Júlio César e Hamlet. Eu não li Júlio César ainda, tenho vontade. Por qual edição que você está lendo, Débora? Ela falou que na minha não tem não, eu não estou entendendo muita coisa. Box da Nova Fronteira, tá. Você tem Kindle, porque dá para tentar ler pegar as notas pelo Kindle daí, para você não precisar comprar uma nova edição. Então, eu acho que seria legal. O que vocês acharam da leitura? Alguém quer fazer algum comentário para a gente trocar um pouquinho antes da gente encerrar nosso papo de hoje? Débora, ficou claro para você a putaria que eu falei, a baixaria que acontece na peça? Gente, o povo falando que vai ferrar os Montequios no meio da barriga, as Montequias um pouco mais embaixo. Vou agir como um tirano. Primeiro vou lutar contra os varões. Quando chegar a vez das donzelas, serei um cavaleiro. Ou seja, vou arrancar a cabeça delas. A cabeça das moças, a cabeça, o cabaço, entende no sentido que te agrade. Nas moças, o sentido é sempre duplo. O sentido é ficarem sentadas enquanto meu ferro estiver de pé e todos sabem que tem um belo pedaço de carne. Esse belo pedaço de carne me lembrou 100 Anos de Solidão, falando do José Arcádio, que é bem dotado. Esse começo, Débora, eu acho que ele é um pouco confuso, porque ele tem uma tretinha acontecendo ali, né? O que a gente tem rolando? Sansão e Gregório, que são da casa Capuleto, né? Que a gente tem essa rixa, né? Entre essas duas, entre essas duas casas. A Ana, eita, como é machão, bem machão mesmo. A questão do morder o dedão é tipo mostrar o dedo do meio hoje em dia. É tipo por chamar alguém para briga, sabe? Naquela época, morder o dedão era tido como algo afrontoso. E daí eles só podiam. E não podiam ter uma briga, eles só podiam revidar a briga. Então eles ficavam instigando a outra casa a iniciar a briga, provocando os outros. Tanto que daí vai chegar o príncipe e vai tentar colocar uma ordem na casa. E vai falar primeiro, né, com os Capuleto, depois com o Montecchio, para falar ali, entender como que eles vão se organizar em relação a isso. Então já começa nessa rixa. A gente não vai ter acesso em toda a peça qual que é a origem da hostilidade entre essas duas casas, tá? Então isso vai ficar no ar e daí a gente tem a conversa do príncipe, aí entra, sai todos e ficam o Montecchio e a sua esposa e o Benvolio, eles estão conversando, daí a senhora Montecchio fala que está preocupada com o Romeu não tinha entrado ainda na peça, o Romeu está se aproximando, eles saem, fica só o Benvolio, e o Benvolio vai entender então que o Romeu está apaixonado por alguém, por isso que ele está suspirando fundo. E qual vai ser a nossa surpresa de que a sua paixão nesse momento não é Julieta ainda? Eu achei, gente, eu fui pra peça achando que ele já estava falando de Julieta.
Não sei se vocês sabem que ele tem uma paixão antes do Julieta, o que mostra ainda mais como suas paixões infantis são efêmeras. Infantis não, adolescentes, são efêmeras. Então tá bom. Estão gostando, não estão curtindo? Então o que vocês acharam aí? Débora tá meio perdida. Débora, vamos achar uma edição lá da Penguin para você colocar no teu Kindle, que eu acho que vai te ajudar, porque muitas dessas informações que eu trouxe foram coisas que eu li nas notas, tá? Tento procurar aqui para você também. Algum comentário sobre a peça, gente, sobre o que acharam? Vai fluir, não vai fluir? Hoje o intuito era a gente ler só a cena 1, tá? Então, até o momento em que o Romeu chega. Então, é uma meta bem tranquilinha. Então, tá bom, gente. Segunda releitura está sendo mais clara para mim. Para mim também foi, Vivi. E um dos objetivos da meta ser bem tranquila é que vocês conseguem ler tanto as notas no final ou reler algumas partes se for necessário, tá? Acho que isso ajuda bastante na leitura, principalmente quando é a primeira. Em última instância, entender que não vai dar para entender tudo, tá? Aquele livro que eu mandei lá no nosso grupo, do O que as peças contam, da Bárbara Eliodoro, que é uma capa que tem o Shakespeare na frente, ele faz um resumo da peça, tá? Então, depois que lê a peça, tem como ler lá também, que daí ele dá uma sintetizada boa nas informações, que acho que isso me ajudou bastante também, tá? Eu achei. Vocês sabem que eu amo Ai, livro gente. De gente perto. Saiu aí o som para vocês? Acho que não, né? Saiu. Eu tô exportando o vídeo que vai ao ar amanhã, ele ficou pronto agora, ele começa a falar do nada. Interessante que o povo do spoiler ia morrer com essa peça, ele já fala toda a trama no início, é bem isso mesmo. Eu até comentei que eu mandei o livro lá do que me usou, que eu usei de base hoje para o material de introdução, e lá tem os resumos também das peças, só que lá o spoiler parece que você não tá levando spoiler quando você vê, tá levando também. Mas assim, né, gente, eu não acho que tem spoiler de Shakespeare, tá? Confesso, eu respeito quem acha, mas eu acho que não tem spoiler de Shakespeare. Cara, escreveu 1580 peças, gente. Difícil, né? Difícil. Mas eu entendo, respeito, até tenho amigos que têm medo de spoiler, tá? Então, não irei julgá-los. Vou liberar vocês então, gente, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.